Olá, vamos para um vídeo diferente hoje. Eu quero falar sobre empreendedorismo. Como você se tornar empreendedor aos 50 anos ou a partir dos 50 anos. Bom, muitos vão me dizer, bom, isso é tarde demais. Outros que estejam ouvindo com 30, 20 anos vão dizer é cedo demais. Mas na verdade tudo isso são desculpas. Tá? E é por isso que eu acho importante a gente falar sobre o empreendedorismo e a partir dos 50 anos. Mas antes de tudo, tá? Eu sou administrador de empresas, sou Carlos Sampaio, consultor e educador financeiro. Tá? Te peço para te inscrever no canal, te convido para te inscrever no canal. Tem um botão aí para você então se inscrever. Vá lá e dê o seu joinha, tá? Comente e curte a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Tá certo? Bom, então, 50 anos, tá? Vamos lá, 50 anos para ser empreendedor. Essa é a proposta. Você já passou dos 40, já passou dos 45, 50 e você vai se tornar empreendedor se você não foi ainda, ok? Bom, então, por que esses 50 anos ele é uma referência? Em 1900, a idade média das pessoas era 47 anos. No subconsciente nosso, das pessoas de modo geral, passou a ficar uma memória em que aos 40 anos a pessoa já chegou no estágio da velhice. Então, um pouco é disso, tá? Mas essa é uma referência de estatística, tá? Bom, então 50 anos para começar. E o que é preciso para isso que eu quero falar com você aqui? Bem, sobre o tempo, então, comece logo, né? Se você tem 40, 39, enfim, a partir daquela idade que você já acumulou experiência e conhecimento, você tem algo para oferecer ao mundo. Em termos de tempo e do começar, uma provocaçãozinha aqui. O que você fez nos últimos 10 anos, 15 anos? Você lembra como é que foi esse tempo que passou? Quantas coisas aconteceram? Normalmente a gente não tem muito claro, tem que parar para pensar, enfim, mas o tempo passa rápido e 10, 15 anos é um tempo assim fantasticamente longo quando a gente olha para frente, mas quando passa ele é uma coisa assim que foi um dia, uma noite, enfim, você tem na nossa memória. Então vamos ser rápidos, começar o quanto antes. Vamos lá, na verdade, o que é os 50 anos? A referência é a metade da vida ou quase a metade. Né? Se a longevidade se fala em 80 anos, 90 anos, 100 anos para alguns casos, tá? Hoje, no mundo de hoje, isso é uma realidade, os 50 ou os 40, eles representam o início de uma segunda fase. E uma segunda fase maravilhosa, porque você vai poder trabalhar naquilo que você ama, naquilo que você gosta, naquilo que você sabe fazer. Pontos de apoio para isso, então, para reforçar essa ideia dos 50. O que acontece com a nossa jornada de vida? Tá? Tem a fase de aprendizado, até os 20 anos, dos 20 aos 40 ou dos 20 aos 50, você usa o seu conhecimento, aquela do seu aprendizado, fazendo coisas, tendo experiências, consolidando isso. Passado esse tempo, você acumulou então duas coisas, o conhecimento teórico e a sabedoria do fazer. Tá? Não importa o que seja, não precisa você ser um doutor, você pode ser qualquer coisa que você fez na sua vida. Você acumulou experiência, você é especialista nisso, você é bom nisso. Bom, e a partir disso então você já pode pensar em criar novos talentos, criar novas coisas. Um exemplo disso que outro dia eu peguei é que na história, por exemplo, dos Estados Unidos, dos presidentes, teve um presidente chamado Ronald Reagan. Tá? Ele, num discurso com o seu adversário, foi desafiado, dizendo que ele era velho demais. Eu não sei a idade que ele tinha. Tá? Mas ele disse assim, bom, eu nesse momento não vou aceitar a sua provocação pela sua inexperiência. Bom, ele foi eleito presidente 2 vezes dos Estados Unidos, mesmo que aquele jovem tivesse lhe desafiado. Bem, então assim, tá aí, só um exemplo. Outra coisa é o seguinte, por que nós precisamos pensar em viver como empreendedores? Tem duas razões básicas, que todo mundo sabe, mas é importante a gente ter consciência daquilo que a gente sabe. Nós temos então essa coisa da longevidade que eu acabei de falar, ou seja, nós vamos viver mais, nós vivemos mais. Não existe aquela limitação dos 65 anos de aposentadoria, de 60 anos, de 50 anos, isso não existe mais, porque a longevidade ela existe para todos. Tá? Isso é uma coisa da natureza, da evolução e do mundo que a gente está hoje. E outra coisa é o seguinte, tá? Para quem ainda não chegou, não pensou nessa coisa, tá? Os empregos, a curva de emprego ela desceu já há muito tempo. E
nisso aí surgiram uma oportunidade de várias situações de negócio, de coisas a fazer, de colocar em prática aquilo que você é bom, enfim. Então, isso é a curva então do empreendedorismo, né? Bom, a questão então que é importante nós levarmos em conta aqui e considerar é o seguinte: saúde, tá? Você precisa ter, tá? Isso aqui é meio óbvio, mas assim, na prática precisamos colocar isso em ordem. A saúde é aquela coisa da comida, do exercício físico, dos cuidados, do que nós pensamos, do que nos alimentamos de modo geral, das emoções, do estresse. Essa coisa vai levar essa longevidade e permitir que você, então, exerça essa sua vida plena como empreendedor, tá? É só um lembrete isso. Uma curiosidade que eu costumo falar, que tem a ver com a minha experiência, eu quando tinha 30 anos, talvez nem tivesse isso, 29 anos, eu fui um médico geriatra na época. Porque eu tinha uma intenção de ter uma saúde sempre sob controle. O resultado disso é que, de modo geral, tá, eu não tive absolutamente nada e posso agradecer a Deus, enfim, a todas as coisas que contribuíram para isso. E está aí uma dica. Bom, o que mais? O que você vai fazer? Bom, nós chegamos aqui nessa fase que nós temos que pensar, então, agora, vamos ser empreendedores, temos 50 anos, ou temos em torno disso, tá, ou mais que isso, já passamos. Que história ou mensagem você tem para contar? Tá? Todos nós temos uma história para contar, que vai se transformar então em produtos ou em serviços. Quais são o que tem nessa sua história que possa se converter num produto ou num serviço? Tá? Que seja de utilidade, de valor para pessoas que precisam. Tá? A sua história vai contar isso, você vai identificar esse tipo de coisa que você tem. Outra coisa é que nesse momento como empreendedor, você não vai ver o preço do que você coloca à disposição pelo seu tempo, você vai colocar o preço pelo valor daquilo que você passa a oferecer. É um novo jeito de pensar. E para fazer isso, hoje tem ferramentas simples e baratas que você vai precisar conhecer, é claro, para trabalhar isso de um jeito diferente. Você não vai estar numa empresa, você pode ter o seu espaço em casa, enfim, para fazer isso. E usar essas ferramentas que nós temos conhecimento, que é o Google, o Facebook, plataformas, enfim. O que eu fiz? Tá? Grande parte da minha vida foram dentro de empresas. Fiz formação em administração, muitas especializações, treinamentos e etc. E eu fui, então, executivo financeiro de empresas por muito tempo. Bom, de empregado a dono de negócio. Foi uma decisão que foi se amadurecendo até chegar à concretização depois de uma jornada dentro da história que eu estou contando. O que eu procurei? É usar aquilo que eu sei fazer. Tá? O que eu sei fazer em determinado momento? Bom, em cima disso você faz então uma coisa que se chama plano de negócio. Depois você cria um site, você cria um blog e segue aprendendo coisas como gravar no YouTube, como eu estou fazendo aqui. No meu caso, coisas impossíveis acontecendo. Por exemplo, nunca tinha imaginado que fosse possível escrever um livro. Hoje são 3 livros escritos. Tá? São coisas surpreendentes que começam a acontecer com você. Bom, também tinha desejos, como dar aula numa universidade com um curso de pós-graduação. Pimba, realizado. E antes eu não era um professor, fazia treinamentos, mas de uma forma reservada em treinamento das empresas. Enfim. E por fim, até atendimentos fora do Brasil, pela internet. Isso é um absurdo quando eu comecei a minha carreira, quando não se tinha nem internet, não se tinha nem computador. Bem, então tá aí vários caminhos e a dica para que todos entrem nessa jogada de ser empreendedores. Uma ajuda importante, antes de encerrar, antes para a conclusão, é a recomendação deste livro aqui, tá? Bom, como eu estou fazendo essa gravação, um parênteses aqui, uma gravação em que fica disponível aqui, é ao vivo, tá? Apareceu aí o trim-trim do telefone. Bom, esse é o livro do Mensageiro Milionário, tá? Que é um livro excepcional que influenciou a mim há vários anos atrás e que eu recomendo para que aqueles que estão começando, que leiam, porque ele vai mostrar em detalhes aquilo que eu falei agora. E se você gostou desse tema, coloque lá nos comentários que você gostou, que você se interessa, que você quer saber mais e que você quer saber mais, tipo assim, eu quero mais, eu quero ser empreendedor, que eu vou então produzir mais conteúdos nessa linha, tá? No mais, então, concluindo, comece aos 40, aos 50, comece que vale a pena, descubra aquilo que você quer, aquilo que você é bom, tá? E faça um plano de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos.
e comece já. Tá certo? Era isso, tá? Sucesso e prosperidade. Então até o próximo vídeo.